Correção da atividade semanal da semana de 20 a 24 de julho de matemática. Então, vamos fazer a correção. A questão já diz qual é a definição de ângulo. Então, vocês teriam que ir nas páginas 80 e 81 para responder essa atividade. Então, gente, a definição de ângulo é: o ângulo é a figura geométrica delimitada no plano por duas semirretas de mesma origem. Vocês iam observar isso estava abaixo de uma figura de umas meninas numa quadra poliesportiva, certo? Então, essa é a definição. Para a gente entender melhor, a gente marca um pontinho e traça duas semirretas. A abertura que forma entre elas vai ser o ângulo. Para responder a questão 2, diz: Paulo desenhou no seu caderno um ângulo de meia volta. E depois, ele aumentou o tamanho da semirreta como mostra na figura. Com base nas figuras, responda: qual foi o aumento das semirretas? Então, se a gente observar de 1 centímetro que tem cada semirreta, elas passaram a ter o dobro, ou seja, 2 centímetros. Então, esse aumento nas semirretas ficou referente ao tamanho dobrado, ou seja, foi multiplicado por 2, certo? Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Então, cada um desses tinha aumentado para 2. A letra B pergunta: o ângulo aumentou de tamanho? Não. Se a gente observar, o ângulo da primeira figura permanece o mesmo tamanho na figura 2. Por quê? Porque o ângulo refere-se à abertura. Na letra C diz: mesmo com o tamanho aumentado das semirretas, o ângulo continua sendo de 1/4 de volta? Sim. E a resposta é sim, porque ele continua com a mesma abertura, de 1/4 de volta. A questão 3 diz: observe a direção da seta, depois siga as instruções e determine se a nova posição da seta está correta ou incorreta. Aqui, quando vocês forem fazer no livro, ele está dando a orientação no sentido anti-horário, certo? Então, a gente, para esse exercício, vai considerar o sentido anti-horário. Então, na letra A seta está apontada para a direita e deu um giro de meia volta. Ou seja, se ele der um giro de meia volta, ele vai ficar apontado para a esquerda. Então, a posição final é correta. Nesse caso, a gente deveria marcar correta. Na letra B diz: deu um giro de 1/4 de volta e ficou assim. Se a gente considerar o sentido horário, seria certo. Só que a gente está considerando o sentido anti-horário, ou seja, vai ficar incorreta. E na letra C deu um giro de 3/4 de volta e ficou assim. 3/4 de volta no sentido anti-horário vai ficar correta, certo? Então, só lembrando que tanto a letra A quanto a letra B e a letra C, a gente está considerando o sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem por mensagem que eu vou estar respondendo.